música Julho de 83 é sua? É. É? Ela é meio autoral? Meio autobiográfica. É, então. Inclusive tem um superchat aqui que eu ia ler agora, Tá. do Mikael, desculpa interromper aí. Ele fala, Teddy, o primeiro show que eu fui na vida foi do Nenhum de Nós em Campo Mourão. Ele fala, cheguei em casa e minha mãe e meu pai ficaram putos comigo. Aí ele não explica o porquê. Mas aí ele pergunta, qual é a história por trás de Julho de 83? É a minha preferida, abraço pra todos. Eu gosto muito dessa música também, por isso que eu falei. Mas por que será que ficaram... Cara, deve ter ido escondido, Deve ter chegou escondido, tarde, sei lá, né? Chegou ser. bêbado, sei Chegou lá. bêbado, vai saber, né? Ou ele saiu em julho de 83 e voltou só depois do negócio, sei lá. Ele saiu, Mas essa música, ela fala sobre uma versão, né, de um encontro de duas pessoas que se conheciam, tá? E que compartilhavam de situações associadas àquela cena dos anos 80. Por isso que fala, não fosse a roupa que eu vestia naquele estilo New Wave, porque eu passei por isso, entendeu? Eu usei roupa New Wave, era horrível. Calça de elástico. Uma calça xadrez de elástico. Tênis iate. Camisa fosforescente. Um dockside de solado branco. A camisa de tecido, como é que se diz? Sintético. Era sintético? A que eu tinha, sim. Né? E não era cores cítricas? Sim, verde limão. Dessa situação que eu me lembro, foi um dia que eu Essa moda não vai voltar, tinha um né? show num lugar chamado Circo Voador, que em Porto Alegre teve. E eu fui lá e fui fazer a coisa assim, botar um visual legal, assim, né? E comprei. Eu não era rico, mas eu tinha minha graninha, um estagiário, né? E aí eu comprei uma calça xadrez. Não é xadrez, quadriculada, Quadriculada. Né? Quem fala xadrez, ainda o pessoal acha que é legal, não. É quadriculada. Quadriculada mesmo, preta e azul. Uma camisa de tecido sintético verde limão. Nossa. Uma gravata laranja. A gravatinha laranja. Foi de Kid Vinil, praticamente. Quase. E cometi a asneira de passar gel no cabelo, mas eu passei um pouco demais. E eu me lembro que eu cheguei nesse lugar aí, tava calor, cara. Cara, primeiro que camisa de tecido sintético não tem desodorante. Não, que negócio que resista. Nossa. Não. E chega uma hora que aquilo é uma fornalha. Entendeu? Começa assim a passar mal, né? Encolher dentro do negócio. E como eu tinha botado um pouco demais de gel, eu fiquei com uma aparência realmente horrorosa. Aí a pessoa até me falou, não, vai lá e passa uma água aí, bota fora essa gravata. Aí. Eu acho que eu botei fora naquela noite mesmo, tal da gravata. E o meu dockside branco. Caramba. Então, tu te vestia desse jeito. E isso era a moda, mas na real ninguém andava com isso aí muito. Né? Era poucas pessoas, né? Era um imbecil que nem eu, que foi um show com isso. Então, por isso que não fosse a roupa que eu vestia naquele estilo, eu conseguiria e tal, mas eu fiz uma viagem em cima dessa história de ser autobiográfica, de encontrar a pessoa com quem eu vivo até hoje, que é a minha esposa. Ah, é? Inês, E a gente ensaiou na garagem da casa dela. Ou seja, ela estava desde o nascedouro do primeiro ensaio do Nenhum de Nós, ela estava. Caramba! Tem uma paciência, né? Total, né? Quem é esses caras que estão aqui, né? Não, é minha sogra, cara. Minha sogra que era dona da casa e sempre me apoiou também, era fora de série. Caramba, que legal. O Márcio Oliveira falou aqui, e eu já vi mais gente comentando dessa história aqui no chat também. Pergunta a história do hotel que um fã parou vocês da banda pra falar da letra de Camila que relacionava o Renato Gaúcho. Hã? Que coisa mais aleatória. Cara, quem é que falou? O Márcio Oliveira. Márcio, cara. É louca essa história, cara. Mas aconteceu, tava eu e o Sadinho na frente de um hotel em Minas Gerais. E eu tinha estourado a Camila. A gente sempre fez muito show em Minas. E a gente tava nesse hotel, e é interessante que esse hotel... Olha como eram as coisas, era um ótimo hotel, assim. Só que assim, no lugar onde tinha, normalmente o mezanino ali, que é um andar ali, tinha um serviço... Como é que eu vou explicar isso? Tinha uma casa de tolerância dentro do hotel. O quê?
Mas tudo bem. Isso não tem nada a ver. Tá, só pra contextualizar. Só pra contextualizar. Daí a gente tava na frente do hotel e veio um cidadão, nos viu, e a gente já tava fazendo Globo de Ouro e tal. Ele nos viu e falou: vocês são os moleques nenhum de nós, né? Aí, nós somos nenhum de nós. Adoro aquela música de vocês, Camila. E aí, pô, que legal e tal. E aí ele falou: essa música, Camila, vocês fizeram pra mim. A gente ficou aquele silêncio. Como assim? A gente não te conhece, cara? É inspirado numa história de uma menina. Não, vocês fizeram pra mim essa música. E ele não tava brincando, ele tava falando sério. Ele tava sério. Ele tava começando a se irritar porque ele não tá reconhecendo que era pra ele. E aí, o Sadi ficou, tá, mas por quê? Aí ele começa a narrativa assim. Ué, vocês conhecem Renato Gaúcho? Naquela época o Renato tá jogando no Flamengo. Daí a gente, pô, sim, claro. Então, sabe, Renato Gaúcho, eu tenho um pavor daquele cara, eu tenho um ódio dele, porque ele entra no campo com a camisa verde, vermelha e preta e bota uma faixinha na cabeça. Não gosto daquele cara, um cara, olha, quando ele entra em campo eu tenho tanto ódio dele, mas ódio que chega a ficar cego. E na música vocês falam que o ódio cega e você não percebe, então fizeram a música pra mim. É claro, cara, é óbvio. Pergunta se eles gostaram da minha imitação de mineiro. Ficou maravilhosa. Não, essa imitação parece com um amigo meu, cara. Mas é que eu me lembro do cara contando, eu e o Sadinho nos olhamos. Cega, então. A relação que ele foi fazendo foi exatamente. E ele fala, ele ia entrar com aquela coisa aí, botar uma faixinha na cabeça. E ele deixava a meia pra baixo, lembra? Ele jogava com a meia lá embaixo. Ele... Lembra do Renato Gaúcho? A meia arriada, assim. Sem caneleira. Sem caneleira. Ele não falou, ele falava da faixinha. Ele falou, e eu me lembro dele falar aquela caixinha, botar uma faixinha na cabeça. E nós... Quando ele tá, beleza, então, daí a gente entrou de novo no hotel. Caramba. Essa história é muito legal. Essa é a história mais doida da história da Camila foi essa. A Débora Nieri falou: tenho 28 anos e ainda descubro as músicas do Nenhum de Nós desde os 10 anos. Das coisas que eu entendo, resume minha alma. Aí ela fala: por favor, explica um pouco dela e se puder uma palhinha, um beijo. Então, das coisas que eu entendo, olha que interessante. Qual é o nome dela? Débora. Débora, das coisas que eu entendo, eu escrevi como se fosse um diálogo que eu estava tendo com meu pai. Que eu falo ali, né? Ó, meu amigo, eu esperei tanto tempo por respostas e tal. Porque o pai às vezes se referia com essa coisa do amigão, né? Do amigo. Mas era aí ele foi um cara que ele evitava ir a médico, ele tinha medo de médico. E isso foi fatal para ele, né? Mas aquele diálogo de lição, assim, das coisas importantes que ele me passou, eu levei adiante. E hoje em dia, essa música eu tenho um certo, não é bode, receio, mas ela tem uma coisa no refrão que fala em você não ligou quando eu disse para ter cuidado e tinha razão, você precisa ser livre. Não tem sentido. Ela não é que eu sei que ela foi escrita em 1990, mas quando eu coloco ela no contexto de hoje, de pandemia, de pessoas não querendo se cuidar e não sei o quê, eu não me sinto muito à vontade. Como que é? A qual parte? O refrão. Mas você acha que pode ter essa conotação da pessoa falar, não vamos sair pra rua, não vamos usar máscara? Ela é tão bonita, né, cara? Pois eu viajei nisso, né? Você ficou meio encanado de... Fiquei encanado de falar isso, né? Que você precisa ser livre e não se cuidar, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Apesar disso, né? A música é de 1990. Mas pro seu pai tinha um significado isso? De não se cuidar? Porque ele era um cara que tinha medo de médico. Ele não ia mesmo? Meu pai é assim. Ia, mas era... Meu pai é assim também. Mas ele demorou pra ir. Tomar remédio. Não preciso de remédio. Tem essas coisas também. Então, é outra geração, né? Exatamente. Era uma geração que evitava. Então eu fiquei com isso na cabeça, assim. Se ele fosse mais, se não tivesse medo, se ele se cuidasse... Ele também raramente ficava doente. Quando ficou com
Ele teve cálculo renal, uma coisa que eu também tive. Mas quando ele teve essa doença aí que levou ele, talvez se ele tivesse consultado antes, ou tido Isso no começo. Não penso que ele, digamos, ia se sobreviver mais tempo, ou se safar e tal, mas teria sido talvez uma outra chance, né? A gente teriam outras escolhas ali na questão do tratamento e tal. Mas enfim, né? Quantas músicas você tem esse número? Quantas músicas Nenhum de Nós tem? O que você escreveu? São quantos discos? São 18. Cara. 18? Mas tem muito disco ao vivo, que repete música. E tem muita música que não foi pra disco nenhum. Ah, é? Então, não sei contabilizar quantas músicas eu tenho. Tá. É um monte. Tem uma história maravilhosa do Astronauta de Mármore que eu vi você contando em algum lugar do Seu Jorge. Que saiu. Que essa música foi pra trilha de um filme, não é? Então, essa história ela não é maravilhosa. Né? Não, é maravilhosa de se escutar, mas não foi maravilhosa pra vocês. Vocês vão entender por quê, cara. É triste, inclusive. É uma história chata, eu diria. Mas como ela já tá até na biografia do Nenhum, a gente conta. Vamos a ela. Vamos a ela. Um dia a gente ficou sabendo que o Seu Jorge saiu na Folha de São Paulo, ele falando que ele ia atuar num filme do Wes Anderson, que é a Life Aquatic, a vida marinha de... Dr. Seuss, né? Felipe Seuss. Não me lembro. Eu não lembro também. Bom. Pode ver aí no Google depois desse filme. A Life Aquatic. É o Bill Murray e tal. E ele, na Folha de São Paulo, ele falava que nesse filme, a trilha, que ele tinha contribuído com a trilha e que eram versões em português de músicas do David Bowie. Todas feitas por ele, à exceção do Astronauta de Mármore, feito pelo Nenhum de Nós. Aí eu li isso, que legal, cara. Pô, e bacana ele ter falado e tal. Eu tava esperando sair o dia, a trilha e tal, e ver o filme, já tava, nossa, que legal, tal. Um dia eu tô em casa, toco o telefone, é um repórter do jornal O Dia. Aí eu falo, beleza, tal, beleza. Aí a gente tá fazendo uma matéria sobre o Seu Jorge. Aí eles... Sabia que ele tem um processo contra uma banda de Brasília, tem um processo que ele teria se apropriado das músicas deles e tal. Eu digo, cara, eu ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que aconteceu e tal. Daí o cara, mas tu conhece o Seu Jorge? Não conheço. Mas sabe dessa história da música do Astronauta de Mármore, dele ter gravado? Sim. Aí falei a história da Folha de São Paulo. Daí ele, tá. E você sabia que ele não colocou o crédito pra vocês no disco? Aí eu comecei a gaguejar. Falei, não tô sabendo de nada, não. Mas acho que deve ter acontecido alguma coisa, porque ele falou na Folha de São Paulo, deu um destaque, não sei por que ele não colocaria o crédito. Ele não colocou, o cara falou. O que tu tem pra dizer a respeito disso? E eu prudentemente falei, não vou falar nada, eu quero... Falar com ele primeiro. Vou tentar falar com ele. Ele, tá bom, o cara falou, então... Ok. Cara, eu acho que deu 5 minutos. Tocou um telefone e deu aquele bipzinho que dava antigamente, quando era ligação internacional. Tá. E aí entrou uma voz, desculpa a imitação, mas a voz era mais ou menos assim. Aí, o Didi? Didi? Aí eu falei, oi, quem é? Eu, Jorge, Didi. Eu não sei quem é. É o seu Jorge, Didi. Eu falei, oi, Jorge, tudo bom? É o Tedi. Do Nenhum de Nós e tal. Ele, não, eu sei, é contigo que eu queria falar, Didi. Eu falei, ô Jorge, é Tedi. Ele, pois é, cara. Te ligaram aí, estão falando um monte de coisa a respeito do astronauta. E eu falei, pois é, cara, ele me falou que não deram o crédito.
E eu não deram, eu não falei que tu não deu, não. Eu falei que tu, Jorge. Teve alguma Ele, não, mas é que não tem mesmo, cara. Isso aí é o Bowie, ele não permite. Aí eu falei, Jorge, tem um troço errado aí, cara. Como que não permite se eu tenho uma versão que toca há anos e eu fiz a versão e ele permitiu. E, inclusive, ele, quando esteve no Brasil tocando, falou dessa versão e tal. E a gente recolhe direito do autor, não tem nada disso. Eu acho que tu fosse mal orientado pelo pessoal da gravadora. Não é, não permitem. Não, eu sei que não permitem. Me deram $1.000 para cada versão. Se tu quiser, eu te dou os $1.000. Aí eu falei, cara, não é por aí, cara. Não, eu quero só que corrija. Deve sair uma nova versão do disco, põe lá, que a versão vai nossa. Não quero os $1.000, tá louco? Não tem nada a ver. E aí ele, não, só um pouquinho. Daí entrou a esposa dele falando comigo no telefone. E ela não estava ouvindo o que eu estava falando, ela ainda falou que pois é, mas o que você quer? Eu digo, eu não quero nada. Achou que você estava chantageando. Eu quero ajudar você, se foi feito de mal. Eu posso falar, não, porque aí entrou um discurso, um vitimismo, que eu não vou me aprofundar aqui. E eu falei, não, cara, eu quero ajudar vocês, porque certamente vocês foram mal orientados e tal. E ela, você quer os $1.000 ou não quer? Eu digo, eu não quero $1.000. O problema não é os $1.000, eu não quero entendendo. isso. Não quero, esse dinheiro é teu, do teu trabalho aí dele. Eu quero que corrija. Porque se sair, esse disco vai sair lá fora e tal, vai ser legal até pro... não, porque... Então tá. Aí ele voltou a falar comigo, e continuou me chamando de Didi. E eu não estou imitando ele para chamar, não, é porque ele falou comigo como eu fosse Didi, eu me acho no direito de reproduzir como é que era. Porque eu tentei falar, eu te di e tal. Tá. Bom, ele falou isso, não sei o quê, e disse que ia a Porto Alegre, ia tocar em Porto Alegre, e que ia me procurar. E eu disse, cara, tô total à tua disposição, eu sei como a gente pode percorrer o caminho para a gente corrigir isso aí. E, pô, para mim, isso é bom pra todo beleza, mundo, eu vi que tu falou na Folha e deu crédito. E deu crédito, então não tem problema. Ele foi fazer show em Porto Alegre, não me procurou, eu também não procurei ele. Achei que era ele que tinha que fazer isso. Claro. O show aconteceu, tal, não sei o quê. Passou um tempo, a gente tem amigos em comum que encontraram com ele. E esse amigo dizia, ele falou, eu tenho que falar com o pessoal de Porto Alegre. E esse meu amigo falou, tu tem que falar mesmo. Não, então eu vou falar com eles. Então. Aí saiu um disco que era só as músicas do Seu Jorge, que é com ele na capa tocando violão, assim, com a roupa que ele usou no filme. Só as músicas do Seu Jorge da trilha, que eram todas as versões do Bowie. E as versões eram as que ele tinha feito, tocando violão. E qual não foi a nossa surpresa? Que ele não deu crédito de novo. Porra, ele tinha chance agora de corrigir. Era essa a ideia. A única coisa que ele botou, tá lá no disco, pra quem quiser ver, tá escrito assim, thanks to nenhum de nós. Porra, era tão fácil colocar. Se ele colocou o obrigado, nenhum de nós, era só colocar na... Então, o que aconteceu? A advogada que defendia aquela banda de Brasília estava em Porto Alegre e quis falar com a gente. E ela falou, vamos entrar com uma ação para cobrar esses direitos. E veja bem, não eram os direitos o Seu Jorge tinha que reconhecer para que eu pudesse entrar com isso nos órgãos de recolhimento de direito autoral, para que daí eu pudesse receber. Eu não queria cobrar do Seu Jorge. Claro. Eu queria que ele reconhecesse ainda ali para... Eu não fui às audiências, eu só sei que a gente perdeu essa ação. Segundo essa advogada, eu vou dar ela nos reportou e ela disse isso, que o juiz falou que não tinha problema nenhum ele não dar o crédito. E aí a história se foi assim. Caramba. A gente nunca teve o crédito. Eu me lembro que essa trilha, que eu acompanhei isso entre as trilhas da Billboard, foi uma das mais vendidas. E a gente nunca ganhou um centavo por isso. Até porque tem uma coisa que a gente já pediu para também tentar corrigir, mas como é com ele e ele não fez nenhum esforço para isso
em termos, digamos, formais, né? Tá ali acreditado como Starman. Ah, nem tá Astronauta de Mármore? Não tá. Só que o que ele tá cantando é o Astronauta de Mármore, que é a versão em português. E eu vi uma vez um amigo meu mandou um vídeo e ele, num festival nos Estados Unidos, foi tocar e agradeceu a gente, dedicou a música. Cara, alguém deve ter orientado ele, sei lá o que aconteceu. Cara, eu não sei, eu só sei que ele não corrigiu, na ação podia ter se corrigido, isso não foi feito. Estranho o juiz falar, não precisa dar crédito. É um precedente muito perigoso. É muito perigoso, porque é a parte de criação, né, do artista, é o que a gente tem mais valioso, né? E a gente fez um show um dia... Mas o estranho de um artista não reconhecer isso, porque ele também, ele é letrista também, né? Então, ele é compositor. Ele é compositor, exatamente. Então, e a gente fez um show um dia no Nordeste lá, e era o Nenhum e depois ele. E eu tava no camarim e disse, bom, hoje ele vai vir aqui nos falar. Não tem como não falar. Entendeu? Depois de tudo que aconteceu... Fala com o Didi. Vai lá com o Didi. E, cara, ele não falou nada. Caramba. Não foi no camarim, não sei o que, a gente foi embora. Então, e até porque eu acho que a atitude de ser legal, ele falou, cara, vamos corrigir esse negócio? Não. E quando a gente tentou, ao invés de ele ficar do nosso lado, ele não adiantou isso pra gente. Eu não vou entrar e dizer que isso foi 100% verdade, porque eu não estava lá na hora da audiência, não sei exatamente o que o juiz disse, isso foi o que nos foi passado pela advogada, e só sei que a gente nunca conseguiu corrigir isso. E a banda, você não sabe o que aconteceu com a banda? A banda não sei, de Brasília, não sei o que aconteceu. Caramba. E eu sei que é muito delicado isso, entendeu? Total. Mas eu conto essa história porque eu acho importante que a gente tenha... Escuta isso, né? Não, é uma questão de direito autoral, cara. Entendeu? De respeito pelo direito autoral. Eu acho que ele podia ter tomado uma outra atitude, de ter conversado com a gente, de ter se colocado à disposição e realmente corrigido. Ele teve a oportunidade de fazer isso no disco seguinte e não fez. Caramba. Tá lá, todas as versões são feitas pelo seu Jorge. Até porque, como você falou, a versão do Astronauta de Mármore, vocês pagam os direitos pro David Bowie, né? Claro. Então... Quando a gente... Como que funciona isso? Você tem que pagar uma grana de cara ou é só direito de... Não é. Eu quero gravar... O maior percentual dessa música é dele. É dele? Porcentagem mais ou menos o quê? 70, 30? Não. Acho que é 90, 10. Ah, é? Não. Mas vocês não têm que pagar uma grana de cara para utilizar. É mais em cima dos direitos mesmo. Tá. Mas eu disse com isso. Não é resolvido isso com ele. Só acho que a gente podia ter conversado. Com certeza. E eu chamo a atenção disso porque eu acho que é uma questão de... A direito autoral é um troço super delicado. Né? Não, e não é uma música que pouco tocou, tipo, ninguém sabe que é do Nenhum de Nós. Se você escuta alguém tocando, você fala, cara, eu conheço essa música. Sucesso do Nenhum de Nós. Isso que é o mais estranho, né? Não é uma coisa que dá pra esconder, assim. Não, então, e é estranho porque ele falou. Falou num festival, falou. Mas não... Entendeu? Não na hora de nos ajudar a corrigir, porque isso aí é porque lá fora direito autoral paga direito. Pesado, Não, e paga direito, entendeu? Então, claro. O nosso nome ia aparecer ali, a gente ia ganhar alguma coisa em relação a isso. O que era justo. Levam muito a sério isso lá fora. Mas